Bom, pessoal, primeiro, antes de mais nada, muito obrigada pela presença em mais um evento aqui do Smart Summit. Estou vendo aqui várias pessoas já presentes. Estou vendo aqui o que será o efeito borboleta. Bom, então eu vou começar com um recado, né, de que a gente está aqui já disponibilizando o primeiro convite para o nosso Summit Investimentos, é o nosso evento grande de investimentos que acontece aí, enfim, né, uma vez por ano, são 2 dias. Acredito que a maioria de vocês já deve ter tido contato alguma vez. Para aqueles que não tiveram, é um evento super interessante, onde a gente tenta sempre sair um pouco do lugar comum de só, né, falar sobre mercado, 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 e sim refletir sobre a nossa ótica, que é, né, como analisar as diferentes classes de ativos, como encontrar as oportunidades, as perspectivas, as estratégias, assim por diante. Então, esse ano a gente sabe que tudo que a gente está falando, né, hoje em dia está interligado, não dá para a gente discutir investimentos no Brasil, Bolsa Brasileira, sem falar dos riscos geopolíticos envolvendo todos os países do mundo. Não dá para a gente falar de multimercado sem falar com o que está acontecendo nos juros nos Estados Unidos. Então, especialmente nesse período em que a gente está vivendo, as coisas todas estão interligadas. Então, a gente trouxe o tema do efeito borboleta, para quem não conhece, né, esse contexto, que é, o termo original é que o ruflar de asas do beija-flor em Tóquio pode interferir, aí agora eu já não lembro o que que é, mas é alguma coisa no Ocidente. É um termo, inclusive, que é muito utilizado em ciência. Então, depois disso veio né, o termo efeito borboleta, onde o bater de asas de uma borboleta em qualquer lugar do mundo influencia os acontecimentos que estão acontecendo em todos os mundos. Então, vocês vão receber aqui o convite, acho que já está no nosso chat, a abertura aqui para se registrar para o Summit. Podem acessar aqui através desse link mesmo, mas a maioria de vocês já deve ou irá receber aqui em primeira mão o nosso convite. Lembrando também, né, que para receber os certificados dessa apresentação, a gente precisa, né, só para quem está online, então isso não é uma exigência aqui, depois a gente disponibiliza as informações. Toda essa trilha já está aqui no nosso chat também, né, onde a gente está compartilhando essa trilha de conhecimento, são 12 encontros ao longo do ano, com certificação, mas acima de tudo com um objetivo diferente do Summit, que é um grande evento, a gente se aprofundar aqui em diversos temas de todo esse processo de construção de portfólio. Então, hoje eu vou continuar uma fala sobre uma série de assuntos que eu tenho conversado ao longo do tempo, que é como a gente sai dessa cadeia, dessa armadilha da discussão de curto e longo prazo e consegue construir portfólios aí que sejam mais consistentes ao longo do tempo, né? Ou seja, que a gente consiga manter as estratégias por um período mais longo de tempo e, consequentemente, melhorar o nosso resultado final. Então, eu vou compartilhar minha apresentação, fiquem à vontade para colocando aqui as perguntas, eu vou manter até o final e depois a gente abre aqui para uma troca, certo? Abrir aqui meu slide principal, para não pular nada, tenho mania, quando a gente começa a compartilhar, começam a pular várias coisinhas na nossa tela, né? Então, para não ter confusão, vamos compartilhar a minha tela principal. E agora sim. Bom, hoje eu vou pedir, né, que vocês interajam um pouco aqui com essa apresentação. O objetivo é uma provocação, mas mais do que isso, é uma reflexão em conjunto, né, nesses meus anos aqui de previdência, de gerir portfólios, olhando, né, para o nosso imenso desafio, que é um objetivo de longuíssimo prazo, com uma grande pressão para o curto prazo, né? Então, eu até achei que a gente podia interagir, mandar aqueles coraçõezinhos, sim ou não, ou joinha, mas a gente não tem isso, mas eu peço que podem colocar comentários aqui no chat, pode ser de uma forma, né, anônima ou não, mas vou fazer uma série de perguntas aqui para a gente refletir, e aí vocês vão me ajudando, comentando aí percepções próprias, é um grande brainstorm.
Então, basicamente, como é que a gente começa isso, né? A gente começa com o fato de que toda a teoria de portfólios modernas é baseada numa crença. Que crença é essa, né? A crença que a volatilidade gera retorno no longo prazo. Ou seja, todas as teorias CAPM, construção de portfólio, Markowitz, o que quer que seja, prima por este conceito. Conforme eu aumento o nível de risco do meu portfólio, eu gero mais retorno no longo prazo. Então, a primeira coisa, né, é comentar assim, hoje, nesse momento que estamos vivendo tão caóticos, vocês acreditam nessa crença, né? Isso é uma dúvida. A volatilidade gera mais retorno no longo prazo, de fato? Hoje, eu confesso que eu mesma tenho as minhas dúvidas, né? Pelo menos falando aqui no ambiente que a gente está vivendo hoje. Então, para começar a responder isso, né, toda a teoria moderna de portfólios, né, esse é o termo dado aí pela construção, né, começando lá com Markowitz lá atrás, ela parte deste princípio, né? Ou seja, se eu deixar o dinheiro parado, isso é a base, né? Eu nem coloquei aqui de novo o termo, os slides que falam sobre a teoria de finanças, onde, né? Asset allocation, ou macroalocação, ela é responsável por mais de 90% dos nossos retornos. Mas isso só é verdade se eu não fico mudando a minha carteira ao longo do tempo. Então, a base disso é, vamos supor um investidor, o bom de trabalhar com dados, né, internacionais é que a gente tem históricos de longo prazo, né? Estou vendo os comentários aqui que deveria, né? Podia ter um pouco menos de volatilidade, etc. Mas o fato é, pela base desse conceito, um investidor que colocou R$ 100 100 anos atrás, né? Um avô que criou uma poupança lá para o seu neto há 100 anos atrás, não é sempre 500, que talvez seja o índice mais longevo, consistente, teria hoje R$ 29.548. Então, sim, né, se a gente tivesse mantido esse investimento por todo esse tempo, R$ 1.000 seriam 295 mil, pelo simples ganho em cima de ganho. Tá, Estados Unidos, a gente se convence que a teoria moderna de portfólios funciona mais, né? Então, primeira coisa, fato. Isso só teria sido verdade se não ficar entrando, saindo, entrando, saindo, entrando, saindo. Isso está mais do que comprovado na teoria de finanças. Mas isso vale para o Brasil também? Então, onde a gente tem mais consistência dos dados do Ibovespa é pós 1994, antes disso fica a mudança, né, de moeda, não dá nem para a gente conseguir fazer uma série histórica de longo prazo no Brasil. Mas sim, um investidor que colocou R$ 100 há 30 anos atrás no Ibovespa, sem tirar 30 anos, né? Ou seja, se a minha mãe tivesse feito uma poupancinha para mim ali, com R$ 100 há 30 anos atrás, quando era criança, hoje isso seria 8.375, só por juros sobre juros. Então, na verdade, não é que a teoria fala que retorno, né, volatilidade gera retorno, não é isso. Mas qualquer investidor exige retorno para correr risco. Então, eu, né, vamos supor, uma investidora, pessoa física, não vou colocar meu dinheiro numa empresa que eu tenho muita incerteza em relação ao que vai acontecer, se ela não for me dar um retorno no longo prazo. Se eu for colocar R$ 100 daqui a 30 anos, eu vou ter R$ 100, eu não vou investir. Se eu colocar R$ 100 no Tesouro Direto, na Selic, deixar ele lá ao longo do tempo, depois de 30 anos, eu vou ter muito mais do que R$ 100. Então, para eu colocar numa empresa, no investimento próprio, ao invés do CDI, eu tenho que acreditar, é uma crença, ou uma aposta, na verdade, né? Crença barra aposta, de que após 30 anos eu vou ter gerado muito mais lucro e, consequentemente, valorizado o meu capital muito mais apostando numa empresa. É isso que a gente faz quando a gente investe na bolsa, né? Nós acreditamos que aquelas empresas vão dar muito mais lucro, que se reinvestido vai valorizar o meu capital muito mais. Então, me surpreende, inclusive, né, que o S&P 500, neste horizonte de tempo,
rendeu muito menos do que a Bovespa, mas muito menos, né? Eu estou aqui, não estou conseguindo tirar meu chat aqui para ver. Ou seja, esse mesmo investidor, se em vez de ter investido na Ibovespa, minha mãe tivesse decidido deixar o dinheiro na bolsa lá de fora, porque tem menos risco, eu teria só 1.170 e não multiplicado meu dinheiro aí 7.000 vezes. É isso que a gente está falando. É muita coisa, né? Se a gente tivesse posto 100 mil, imagina que coisa boa, em vez de comprar um apartamento há 30 anos atrás, tivesse vendido o apartamento posto no Ibovespa, sim, né? Teria dado muito mais retorno. Tá, agora vamos colocar, pulei, né? 30 anos tá bom, isso acontece, sim, mas vamos olhar os últimos 10 anos, né? E tem uma coisa que eu vou contar para vocês que é um segredo. Se a gente coloca 7, 10, 5, 20 ou 30 anos, a gente chega em conclusões muito diferentes. Então, mesmo que a gente tivesse colocado R$ 100 há 10 anos atrás, a gente está falando de 2014, lembra, gente? Um período bem complicado, né, onde a gente estava vivendo aí a pior recessão brasileira, não é à toa que a gente fica até bem na foto ao longo desses 10 anos. Em vez de ter comprado um apartamento eventualmente, ou simplesmente colocado R$ 100, 100 mil, hoje a gente teria ganhado 164%. Em 10 anos, o dinheiro teria, né, mais do que dobrado, 150% de retorno. Então, mesmo na nossa sofrência que a gente está nesse período com risco no Brasil, né, com a volatilidade, sim, em 10 anos a Bolsa deu bastante retorno. Né? Você não fazer nada, deixar outras pessoas trabalhando nas suas empresas ao longo desses últimos 10 anos, mais do que dobrar o recurso, é uma ótima fonte de retorno. Curioso, eu não sei vocês, mas confesso que eu me surpreendi. Estou vendo aqui porque eu quero comentários, pessoal, quero brainstorms, né? É um trabalho em conjunto da gente refletir como gerenciar melhor essa questão do risco-retorno no nosso mercado. Então, eu me surpreendi em saber que se eu tivesse deixado na Bolsa Americana, mesmo num período de rally de inteligência artificial, mesmo num período de Bolsa Americana muito forte, de juros muito baixos na sua grande maioria, ter investido no Brasil, no S&P 500, não teria feito muita diferença. Verdade seja dita, com bem mais volatilidade no Brasil. Né? Não foi fácil a nossa vida, mas em 10 anos a gente obteve o mesmo retorno. Mas, né, vamos adicionar o CDI. Aqui no Brasil lidamos com o CDI alto. Se eu, em vez de investir na minha empresa ou no conjunto de empresas do Ibovespa, tivesse apostado aí no governo brasileiro, sem nenhuma volatilidade, bem calminho, né? Por que que o governo brasileiro? Porque o CDI reflete, né, a taxa de juros, aí, ou a meta da taxa de juros brasileira, que é a Selic, né? O CDI é a cédula de depósito interbancário, então, na verdade, por quanto, né, um banco empresta dinheiro por outro de um dia para outro dia, né? O overnight, os mais antigos. Mas é basicamente a Selic, né, que a gente o CDI ele é investível, né? A gente pode obter essa remuneração através de uma série de investimentos ou comprar simplesmente uma LFT no Tesouro Direto e obter a Selic com muito calmamente, né? Então, em 10 anos, eu não teria obtido os 264 do Ibovespa, mas teria obtido R$ 242. Valeu a pena? Não valeu a pena? Depende do ponto de vista, né? Essa é a verdade. Uma vez que, mesmo, né, no ambiente que a gente viveu com a pior crise aqui da nossa história, lembrando que o período de 2013 a 2015 é a pior recessão brasileira, desde a crise do encilhamento, como eu aprendi com o meu economista, em 1800 e alguma coisa. Foi pior do que a crise do café, foi pior do que 2008. Em 2020, a gente tem nada mais, nada menos do que uma pandemia. Então, nestes 10 anos, nós encontramos, né, dois dos períodos mais adversos, ou pelo menos o período mais adverso da história, né, da Bolsa Brasileira, aqui, que tem quase 100 anos também, acho que completou 100 anos já, e uma pandemia. Então, mesmo nesse horizonte de tempo, em 10 anos, a Ibovespa supera o CDI, mas com muito mais volatilidade.
Se a gente der mais um zoom aqui, né, vamos chegar em 5 anos agora. Em 5 anos, se eu tivesse deixado ali meus R$ 100, isso eu podia ter feito há 5 anos, é mais fácil a gente pensar sobre isso, né. 5 anos atrás, pô, outro dia aqui vou deixar esses R$ 100, vamos ver quanto vai estar, ou, né, R$ 1.000 para a gente ter um gostinho maior. Vamos ver quanto vai estar daqui a 5 anos. Mas neste caso, a bolsa brasileira não se demonstrou tão interessante assim, né. Na média, como se eu tivesse tido um retorno de só 6% ao ano, pouquinho, né. Mesmo tendo um período aí de juros mais baixo, um período de juros bem elevado, né, a gente casa essas 2 coisas, eu teria passado muito sufoco e, né, teria acabado aí abaixo do CDI. Por outro lado, o S&P, né, com a supervalorização aí de todo o nosso rally de tecnologia global que segue, teria rendido bastante, né, eu teria ganho aí quase que o dobro do que eu investi há 5 anos atrás. Então acho que a grande pergunta, né, olhando esses gráficos, né, refletindo sobre 30, 100, 5, 10 anos, vocês continuam acreditando, né, qual que é a visão de vocês, né? É uma crença? A gente pode falar que a volatilidade vale a pena no longo prazo? Eu já estou vendo aqui um comentário que a grande questão é que a gente tem um objetivo de longo prazo, mas uma visão imediatista, né? Então, como é que é isso, né? Eu incluí a evolução do CDI, esse é o X da questão. Eu estou vendo esse ponto aqui, eu estou vendo as perguntas. Primeiro ponto é, eu não incluí a variação cambial nesse ponto, quando a gente coloca a bolsa brasileira fica bem melhor até em 10 anos, tá? O ponto aqui sobre isso é o investidor no seu país investindo R$ 100, por isso que eu não pus, né? Então, olhando para isso, né, acho que sim, a gente pode falar, né? Por quê? Qual que é o ponto? Risco-retorno, que a gente é viciado, né, é a teoria moderna de carteiras. Quanto eu corro de risco para o meu retorno? Mas se eu fechar o olho e eu souber, eu só vou usar esse dinheiro daqui a 10 anos. Então, nós aqui todos temos, esquece a previdência, esquece tudo isso, a gente faz um acordo e vamos investir o nosso dinheiro para que daqui a 10 anos, não, os valores em reais são como eles são, sem inflação. Eu já vou colocar a inflação aqui na brincadeira para a gente ver como fica, né, o ganho real. Mas daqui a 10 anos a gente vai usar, todos nós, para fazer uma viagem ou para construir a nossa empresa. Por hora a gente está todo mundo trabalhando, daqui a 10 anos a gente vai fazer o nosso projeto pessoal de aposentadoria, cada um vai construir a sua pousada, um vai comprar uma casa e vai se aposentar com a renda da casa, seja o que for. De hoje até daqui a 10 anos, a gente não vai poder mexer nesse investimento, vai ficar lá. Quem aqui colocaria esse dinheiro em bolsa, quem colocaria no CDI? E não vale mix, porque é uma crença. Ou você acha que a bolsa daqui a 10 anos vai render mais do que o CDI, ou não. Então, partindo desta crença, o que que muda? Eu estou olhando para uma janela fechada de investimentos. Pouco importa o que vai acontecer ali no meio. Eu não vou olhar o que vai acontecer ali no meio. Não quero saber, eu só vou usar esse dinheiro daqui a 10 anos. Eu estou investindo hoje para minha aposentadoria daqui a 10 anos. O que a gente faria com esse dinheiro? Percebam que o ponto-chave aqui é: eu não estou mais analisando uma relação risco-retorno ao longo do tempo. Pouco importa para mim o quanto oscilou ao longo do tempo. Daqui a 10 anos, eu, Francisca, até porque a gente está num ponto interessante de entrada de bolsa ainda, acredito que eu tenho muito mais chance de ter bem mais dinheiro para minha aposentadoria daqui a 10 anos, se eu deixar na bolsa. Talvez não exatamente Bovespa, um conjunto de empresas bem sólido, né, o que eu faria, mas, né, eu acho que a chance de eu acabar com bem mais dinheiro é bem maior, né, é bem maior. Por quê? Eu não vou mexer em 10 anos. Mais para frente a gente vai olhar aqui um pouco o que que acontece em diferentes janelas de 10 anos, o nosso Ibovespa. Mas o fato é que o CDI pode voltar a 2 e a bolsa pode dar 12, 15% ao ano. É um fato. Lembre-se que o CDI não é seguro.
né? Eu não vou render sempre 10% ao ano. Talvez fosse ser sempre 10, 12% ao ano, eu ficaria no CDI. Talvez não. Aí sim entra um pouco do apetite pessoal. Eu prefiro saber exatamente quando eu vou ter daqui a 10 anos do que contar um pouco com a sorte, né? Porque cenário econômico ninguém sabe o que vai acontecer. Mas são essas reflexões que fazem com que a gente pense em janelas de tempo, e é por isso que a gente está falando aqui o que, né? De investimento ao longo do tempo. Então, vamos agregar um outro componente aqui, que é o que alguém comentou, né? E a questão da inflação. A gente não está atualizando em termos monetários, pensando em investimento, mas eu estou incluindo um investimento que me dá, né, inflação mais alguma coisa, porque como alguém bem percebeu, se eu estou pensando na minha aposentadoria, desculpa, eu li rápido aqui os comentários, não vi quem foi que falou, mas se eu estou pensando na minha aposentadoria, a gente tem que conter pelo menos a inflação, senão não vale nada e a gente poderia estar vivendo no mundo de juros real negativo nesse período de tempo. Então, se eu tivesse colocado em NTNB ao longo desses últimos 5 anos, lembrando que eu estava ali na NTNB a 3% há 5 anos atrás, a gente pegou toda a abertura, a gente sairia com R$ 151 versus um CDI de 146, uma bolsa de 134. Se eu migrar essa visão para 10 anos, né, ou 20, né, eu não pus 5, 10, 7, etc. Olha o que foi a nossa amada NTNB. Meus R$ 100 teria virado 1.120. Eu multipliquei por 10 o meu investimento, colocando numa cesta de títulos públicos indexados à inflação, ganhando juro real brasileiro. Por que em 10 anos a NTNB foi tão diferente do CDI, se a gente está falando nos dois casos de dívida do governo brasileiro? Vocês concordam comigo? A NTNB é uma cesta indexada à inflação. Eu ganho inflação mais um juro. A Selic, ou CDI, é simplesmente o juro corrente, né? Os juros de hoje. Como é que pode, em 10 anos ou em 20 anos, eu ter ganho quase o dobro de retorno, 600 e pouco por mil, vai, tendo uma cesta aí de títulos indexados à inflação e não ao CDI? A gente está falando aqui de 20 anos. Né? Vocês concordam que eu estou correndo o mesmo risco? Qual que é o risco quando eu invisto em títulos públicos? O governo brasileiro falir e não me pagar. Se eu estou falando de um horizonte fechado de tempo, começo, meio e fim, o que acontece quando a gente está olhando essa cesta das NTNBs? Qual que é a diferença? Só uma, prazo. A indexação à inflação me protege, mas se eu, como investidor de longo prazo, né? Estou adorando os comentários aqui, né? Vamos para a carteira 60 e 40 no S&P 500, porque é um juro real, né? E a gente está falando do quê? Né? A crença na Bolsa Brasileira também é uma crença do que a gente está falando. A gente está falando de mais risco de mercado com a NTNB, mais volatilidade com a NTNB, sim. Né? Mas, além disso, o que eu estou falando? Duration. O conceito da diferença entre uma NTNB e o CDI é risco de prazo. O prazo que eu vou demorar para atingir aquele investimento. A única variação que eu tenho em termos de risco é, eu estou assumindo um compromisso para um determinado horizonte de tempo, e no outro eu estou lidando com o momento presente. Então, eu vou refazer aquela pergunta que eu fiz lá atrás, me responda. Se nós todos sabemos, nosso grupo aqui de investidores para nossa aposentadoria particular juntos, né? Vamos abrir, vai, um investimento, uma vila, aonde vai? Vou pensar aqui, em algum lugar do Nordeste para mim, mas a gente pode ter várias vilas que vão dar nossa renda daqui a 10 anos, colocando um pouquinho de dinheiro hoje, não mexendo. Oi, Peba, eu fecho. A gente vai fazer nossa vila aqui. A gente sabe que só daqui a 10 anos a gente vai fazer esse investimento. Projeto 2035.
Quem deixaria no CDI, quem deixaria no NTN-B? Essa é a grande pergunta. NTN-B 2035, está lá prontinha, rendendo mais ou menos inflação mais 5,90% ao ano. Ou Bolsa Brasileira, né? A gente pode também investir na Bolsa. Vamos pôr as 3 opções: CDI, NTN-B ou Bolsa Brasileira. Os poucos que responderam aqui, a gente não tem uma grande sintonia, mas estou vendo mais pontos para NTN-B. Ótimo, NTN-B, NTN-B, NTN-B venceu nossa estratégia. Bolsa, que bom. Claro que o ideal é um mix, né, pessoal? A gente sabe disso, né? Porque no fundo, a gente está falando um pouco de apostas. Quais são as apostas, né? Primeiro, a bolsa brasileira vai recuperar? Ela vai entregar o seu resultado? Isso é uma crença. Não é só uma crença, tem 1000 análises, a gente tem que olhar, obviamente, o juro embutido, o lucro, o capital, etc. Mas depende de quem vai ser o governo, depende se vai ter outra pandemia, depende de uma série de coisas. A NTN-B depende unicamente se o governo vai valer ou não. Tem até a NTN-B 2035 principal, né? Um contrato. Eu vou ganhar inflação mais 5,80, se eu não me engano, nesses 10 anos. E o CDI depende, os juros vai explodir para 16 no Brasil, o meu fiscal vai para as cucuias, vai lá para 17, 18, né? Ou eu vou voltar a ter uma Selic de 3, 4, 5, 7, que seja, né? São coisas completamente diferentes. Então, existe um pouco apetite pessoal. Eu, particularmente, acredito muito que a gente vê nesses gráficos de longo prazo é que sim, a cesta de ações do Ibovespa deu muito, muito, muito lucro, bem mais lucro do que o resultado do Ibovespa ao longo desse tempo. Mas, quando a gente fala de prazo fechado, eu conheço quanto eu vou ganhar com o NTN-B. E eu tenho esta garantia ao longo, né? Perfeito. NTN-B 5,83 para ser precisa, ao longo dos próximos NTN-B. Então, ponto-chave disso, pessoal, só vamos pôr aqui ao longo todo mundo no chat, porque eu estou vendo que a gente está com a discussão no Q&A e no chat. Aí a gente depois usa o Q&A para responder perguntas no final. Por hora no chat, vamos trabalhando juntos aqui. Então, a gente está falando sempre de existe a volatilidade do NTN-B, não se compara com o CDI, né? Vamos pegar aqui, olha o nosso CDI bonitinho, e a NTN-B não teve períodos nada fáceis, né? Mas, ao longo de 10 anos fechados, ela tem isso. Então, de novo, né? Volatilidade vale a pena no longo prazo? Acho que depende, né? Uma crença. É só uma aposta? Não é só uma aposta. É como a gente olha para essa volatilidade. Depende disso, né? Então, eu também preferia ficar com o PIB americano, com o S&P. Por quê? Né? Porque a gente tem lá uma cesta de ações extremamente resiliente a crises, muito mais do que a Bolsa Brasileira Emerging Market, que acaba ficando mais suscetível a fluxo de investidor do que de ganho real. Por outro lado, né, eu vou falar que caiu uma ficha histórica na minha cabeça nesse domingo, que é a cesta brasileira, na verdade, é commodities. Eu acho que eu gostaria de investir tanto em tecnologia quanto em commodities no mundo em guerra, sendo bem sincero. Além de outras empresas brasileiras que vão muito bem. Mas lembrando que investir em bolsa brasileira também é investir em recursos naturais, né? Então, se a gente for pensar em daqui a 10 anos, se eu falar, você quer ter uma cesta que garante o preço do petróleo e do ferro, entre outras commodities, também acho que a reflexão é outra, né? Acho que todos nós, pelo menos eu, tenho muita aflição aonde esses riscos geopolíticos vão levar, aonde as questões climáticas vão nos levar. E uma cesta rica em commodities também não é nada desprezível, apesar de ter muitos outros fatores que influenciam nisso, como questões de intervenções estatais, sejam aqui, sejam no mundo, é péssimo para qualquer empresa, a gente sabe, né? A gente não está só comprando petróleo e ferro, né? Se fosse isso, talvez fosse mais fácil. A gente também está comprando gestão, a gente também está comprando fluxo para países emergentes, a gente também está comprando PIB brasileiro, a gente também está comprando boa ou má vontade dos investidores brasileiros, né?
Mas ainda assim, se a gente fala de hoje até daqui a 10 anos, é completamente diferente. Deixa eu garantir minha cesta de recursos naturais, mas uma boa cesta de empresas aí de tecnologias, de saúde, antenadas com o mundo. E aí eu monto o quê? O meu colchão de segurança através das NTNBs. Já estou antecipando um pouco aqui a nossa discussão. Então, primeiro, né, com base em tudo isso que eu falei, qual que é a grande questão? O que é longo prazo? Né? Quando a gente fechou um horizonte de tempo aqui, falamos de hoje até 10 anos, o que vai acontecer no meio do caminho, pouco me importa. Muda completamente a forma como a gente pensa, vocês concordam? Eu estou falando de descobertas minhas, tá? Não só descobertas minhas, né? Sendo muito sincera, a gente tem os nossos dois grupos de investidores: famílias, pessoas físicas e institucionais. Né? Metade, metade dentro da nossa, né, na gestão de patrimônio da TAG hoje, né? Que é essa reflexão, como eu vou gerir o meu retorno, meus investimentos ao longo dos próximos 10 anos. E é completamente diferente a forma como a gente enxerga, como pensam os investidores, pessoas físicas, e como pensam os investidores institucionais. Por quê? Primeira pergunta que eu faço quando, né, alguém, pessoa física, vem conversar comigo. Ah, como você acha que eu vou fazer esse investimento? Quando seus primos, seus vizinhos, seu amigo, aquela amiga que você não encontra desde a escola, aquela sua tia, aquele seu cunhado te perguntam isso, qual que é a primeira coisa que a gente responde, né? Depende do horizonte de tempo dos seus investimentos. O que você quer fazer com esse dinheiro? Não é a primeira coisa que você pergunta? Ah, eu quero comprar um apartamento ano que vem. Qual é a resposta, gente, para quem quer comprar um apartamento ano que vem? Você fala para essa pessoa comprar bolsa brasileira? Você fala para essa pessoa comprar NTNB 2035? Provavelmente não, principalmente se essa pessoa não quer apostar com o dinheirinho para comprar o apartamento. Se ela falar, ah, esse é o dinheiro que eu quero deixar para os meus filhos. Ah, a gente está falando de 10, 20 anos. Aí a gente pode usar ali nossos investimentos, né? Charles Munger, grandes investidores. Ah, então é completamente diferente. Vamos fazer uma cesta aqui, que eu vou te dar, né? Um pouco de infraestrutura, que está pagando CDI mais 5, mais 6. Vai oscilar para caramba ao longo do tempo, mas tem incentivo tributário. Vamos comprar uma NTNB. Você podia até, o ano passado, carregar na curva uma pessoa física, se você não fosse vender ela ao longo do tempo. Não existe transferência de riqueza, aquele dinheiro é dela mesmo, né? Compra um colchão de NTNB, inflação mais 5,80, não tem isso no mundo todo. Você vai garantir. E aí o restante eu vou escolher o quê? Uma boa cesta de ações de empresas que eu quero ser sócio. Eu não quero saber quanto vai oscilar, não quero saber quanto vai descolar do Ibovespa, que é, né, tem sido aqui também uma armadilha para todos nós. Eu não quero saber como vai ser o câmbio, eu não quero saber nada disso. Eu quero ter um investimento numa empresa sólida, que não vá falir, que vá me dar lucro, que, né, vá ter um bom management, uma boa gestão, e que daqui a 10 anos ela vai me dar bons retornos. Também é completamente diferente. Se você senta com o investidor individual e fala isso, fala, olha, a gente tem toda uma disrupção tecnológica, a gente tem 1000 coisas acontecendo lá fora, né, que é isso. Compre um apartamento já, né, o que que é um ano? Eu imagino que a pessoa tem que investir, né, esse dinheiro para chegar lá, né, daqui a um ano, mas é verdade, né. De qualquer maneira, a gente tem várias questões aqui que a gente reflete diferente quando o dinheiro é nosso. Mas tem uma coisa que eu aprendi ao longo desses últimos 3 anos, né, bem voláteis, é que o nosso papel como gestor de patrimônio é pensar como vocês que estão cuidando do dinheiro de milhões de pessoas, né. Consequentemente, a gente pode usar a teoria de o que é o meu objetivo. Eu falo sobre essa questão N vezes, hoje eu vou falar bem rápida, mas a gente precisa, para estipular um prazo, primeiro eu preciso definir qual é o meu objetivo. O objetivo de nós, gestores de previdência,
A gente é muito mais difícil cuidar do dinheiro de terceiro. Ainda mais quando a gente não pode sentar do lado dele e falar: "Vem cá, para que é esse dinheiro? Você vai usar isso para sua renda? Você vai usar isso para, né, deixar para os seus filhos?". Seria bom, né, se a gente pudesse fazer isso com cada um, explicar calmamente tudo isso que a gente está falando. Mas o fato é, a gente precisa pensar numa métrica para todo mundo. Qual é essa métrica? Eu preciso deixar uma renda, né, uma renda para esses participantes. Renda a gente chama de anuidade. Vou receber um valor ao ano, ou uma mensalidade. Eu não sei porque em inglês é annuity, eu sempre usei annuity, mas é uma mensalidade, uma renda mensal para esses participantes, né? Então, é um valor fixo ao ano. E por quanto tempo essa pessoa vai receber esse benefício? Se a gente pegar a tábua atuarial, a pessoa que se aposenta aos 60 anos vai viver aí até os 85. Eu já acho uma loucura, né? Acho que a gente hoje em dia tem que se preparar para viver até 100 e não 85. Faz uma diferença gigantesca você guardar seu dinheiro para viver 40 anos, para durar 40 anos ou 25. Ainda assim, como fiduciários, a gente usa premissas, usa simulações, e o que que a gente faz, né? Eu estimo uma meta. Grande parte dos fundos de pensão, ou melhor, planos de benefício brasileiro, e aí eu estou falando tanto CDs, contribuição definida, quanto BDs, saem da meta de 60% do último salário. Não é uma meta, não é um compromisso, talvez, não é uma obrigação, mas é uma referência. Eu vou dar uma renda de 60% do último salário para os meus participantes. E as contribuições, os matchings, todos aqueles detalhes do desenho do plano foram feitos numa época em que o juros brasileiro era de 5 a 6% ao ano e as pessoas viviam de 20 a 25 e não de 25 a 40. Então, o que eu posso te responder? A grande parte, esse 4 a 5 é hoje a nossa referência, né? Mas a grande parte dos fundos de pensão, no fundo, tem intrinsecamente um objetivo de juros reais de 5 a 6% ao ano. Por isso que alguém aqui bem comentou que, né, no Brasil, se a meta atuarial é 5 e pouco, e eu entrego isso com a NTNB, porque eu, né, faria outra coisa como gestor do recurso de outras pessoas além disso. Por quê? Né? Aqui os 5 a 6% no desenho dos primeiros planos que tinha ficado perdido, né? Eu posso falar que a gente tem 25 anos para atingir esse objetivo, na média? Eu 45 anos, vai. Se eu for pensar que eu vou viver até 85, que eu acho que é muito mais do que isso, na média, eu tenho 20 anos. Só até eu me aposentar, eu tenho 15. Esse é o meu horizonte de tempo. Eu tenho 46 anos, já não sou tão novinha assim, né? Muito pelo contrário, mais de 20 anos aqui cuidando dos institucionais, né? Mas há 20 anos pensando sobre isso, meu Deus do céu, pensando bem, eu tô velha. Mas ainda tem mais 15 para pensar. E graças a Deus, mais 15 só para acumular. Mas depois, gente, esse dinheiro vai ter que render 40 anos. Não acaba quando eu me aposento, não acaba. Ou vai ter que render 30. Eu não posso pensar, nossa, aposentei e acabou o risco. Eu não posso pensar isso. Aí vai ser tudo CDI. Quer dizer, tomara, se o CDI tomara não, né? Porque vão ter muitas outras coisas piores. Mas se o CDI continuar dando inflação mais 6, 7, até pode ser que eu atinja o meu objetivo. Acho pouco provável, não vou contar com isso para o meu planejamento pessoal. O que que eu vou contar? Eu tenho diferentes janelas de tempo ao longo da minha trajetória, né? Ai, que bom, não contei minha idade aqui, viajei, mas foi. Vamos lá. É, aqui, pessoal, eu procurei várias figurinhas mais bonitinhas. Eu juro que um dia eu vou ter a capacidade de fazer um desenho nosso brasileiro, porque não tem, inclusive eu vou correr para fazer isso, porque não tem uma referência. Quando a gente pensa em aposentadoria, tem um nome em inglês que eu acho lindo, glide path, né? Que basicamente o que é o glide path, né? A trajetória de pouso da asa delta mesmo, né? Aquele movimento que você não cai assim, né? Não é nada que você voa, você vai ter uma queda livre, né? Não é paraquedas.
a gente tem uma trajetória de pouso, assim como um avião, né? Ele vai desacelerando e vai pousando. Então, o termo para um planejamento de investimentos de longo prazo é o glide path, ou a trajetória de pouso dos nossos investimentos. Basicamente, a gente tem uma data-chave, que é a data da aposentadoria, e outra data-chave mais delicada, que é a data de morte. Sempre que eu falo com algum, né, investidor, pessoa física, assim, eu brinco, começando falando, quando você pretende que quer planejar aposentadoria, né? Eu falo, quando você pretende morrer? Essa é a primeira pergunta que faço. Eu vou contar uma coisa bem interessante para vocês, né? Abrindo um grande parênteses aqui, mas sabia que sempre que eu falo isso, né, com pessoas com seus 70, 60 e poucos, 70 anos, todos eles falam: "Ah, espero que com 90". Não, põe 90 aí. Aí eu falo: "Não, põe 85". Eu falo: "Gente, pelo amor de Deus, né? Se 85 está aí ótimo". Eu tenho tios atletas, subiu o Monte Roraima com 70 anos e quis pôr 80 e poucos. Eu falei: "Tio, você está maluco? Eu não vou planejar sua aposentadoria para você morrer com 85 anos. Você tem que contar aí pelo menos 100". Deus que me livre, isso é uma maldição. E aí eu aprendi que as pessoas mais velhas, na verdade, prezam muito mais qualidade de vida do que a extensão da vida. É um ponto para a gente refletir aqui nos nossos planejamentos, né? Mas, enfim, o ponto é, né, a gente tem um horizonte de tempo que tem que durar esse investimento. Então, vocês podem ver, tudo bem, lá nos Estados Unidos, qualquer um tem pelo menos 20% na nossa cestinha de empresas sólidas, né? E aí, eu começo com nada de caixa, né? Que é o chips deles, né? Que é o Short Term Chips. E essa seria a nossa B5 ainda, ninguém tem Treasury, né? A gente aqui fala da Treasury, não existe isso lá fora, né? Mas existe um conjunto, uma cesta de ações. Então, enquanto eu estou aqui nos meus 15 anos ainda, eu tenho pelo menos 80% em ações, né? Na teoria de investimentos e na prática, na carteira da maioria dos investidores internacionais, em países desenvolvidos, que têm menos volatilidade, mas acho que também tem muito mais cultura de investimentos. A gente está falando de quase 80% em ações, entre ações americanas e ações globais. Então, pensando na trajetória de pouso, eu fiz um exercício aqui, né? Acho que cada um tem que pensar, né? E aí, na nossa grande brainstorm conjunto, reflexão sobre o que a gente está fazendo no nosso sistema, tentando gerir esses 1000 pratos, 1000 oportunidades de investimento, ao mesmo tempo que a gente reflete aqui, né, sobre as relações risco-retorno e longo prazo. Eu quebrei em 3 etapas meu glide. Na acumulação, eu tenho 25 anos. Na manutenção, que para mim, né, vai começar quando eu tiver com os meus 55, 60 anos, que aí esse meu bolo eu não vou estar correndo risco, mas também não vou estar em caixa, né? Vou estar fazendo carrego, a beleza do carrego dos investimentos. Aí sim, quando eu tiver na anuidade, eu vou pensar em 3 anos. Vai. Com 85 anos, eu acho que ainda vou ter 3 anos pela frente. Se a gente cobrar nesses 3 prazos, né? Ótimo, estou adorando. Meu, obrigadão, pessoal, pelos comentários aqui, eu estou achando ótimo. Sim, até agora a gente estava falando do pessoal. Agora vamos comentar aqui sobre o nosso papel como gestores de recursos de terceiro, né? Se a gente colocar aqui, eu quebraria nosso glide path talvez em 3 etapas, né? Um meio do caminho aqui, onde a gente tem que manter esse recurso sólido, e aí sim, lá no final da trajetória, a gente teria só, né, para gerir perdas, quando eu estou na anuidade, só na renda mesmo, né? Eu não vou se render 0, tá bom, eu sei quanto eu posso contar, vou dividir isso aqui em 3 aninhos e é isso, deu. E aí, a essa fase, sim, eu não estou mais preocupada em render o meu recurso, em sim, manter. Quando eu vou para essa visão, eu tenho uma pergunta, né? De novo, meu sistema falando, né? É um fato que nenhum dos nossos investidores aguenta esse horizonte tem. Não é nenhuma dúvida, não é nenhuma pergunta, porque é um fato. Se a gente falar para um novinho, entrando lá no plano, falando: olha, você não vai olhar esse investimento pelos próximos 25 anos, tá? Deixa aí, esquece. Ninguém vai pensar isso. Eu, Francisca, penso, eu não quero mexer no meu perfil de investimento pelos próximos 25 anos. Vou manter 25 anos, aí sim, né?
vou estar com 70, migro para uma coisa mais CDI. Mas eu vou ter um perfil aí, né, que me renda ao longo de 25 anos, uma boa cesta de ações, um bom conjunto de NTNBs, uma boa cesta de ações lá fora, títulos brasileiros, corporativos, crédito, etc. Tenho certeza que isso vai me dar muito mais dinheiro lá na frente, do que se eu ficar ou mudando de perfil, né, ou fazendo qualquer coisa. Mas eu tenho 45 anos e muita vivência nisso. Se eu tivesse 30, 35, eu já pensava assim, mais ou menos. Tenho tolerância a risco? Eu não sei, né? Eu tenho aí 3 filhos, eu preciso rentabilizar bem a minha aposentadoria. Mas mais do que isso, né? Eu não quero ficar mudando de longo em longo. A gente precisa chegar ao ponto. Olha, alguém chegou aonde eu estava querendo chegar. Então, qual que é o correto? Em vez da gente pensar em perfis focados, Carlos Francisco Aranha já me antecipou, em volatilidade, nós precisamos, eu preciso da ajuda de vocês, repensar nossos perfis em questão de horizonte de tempo e mudar completamente a forma como a gente comunica isso. Por quê? Por 2 motivos. Isso dá muito mais clareza, isso dá muito mais previsibilidade, isso me dá muito mais visão e decisões bem feitas de investimento. Mas nós todos lidamos com problemas de indexação, é quase como a inflação. Se a gente se destoa muito do que o coleguinha está fazendo, sempre tem um participante que viu, sempre alguém que olhou, sempre tem um agente autônomo que fica: ah, mas olha aqui, meu fundo de previdência está indo muito melhor do que a sua carteira, você devia gerir comigo, não é verdade? A gente não tem vivido isso que a gente está tentando defender o longo prazo exaustivamente e cada vez somos mais cobrados para o curto prazo. Essa é a verdade. E ainda que seja um curto prazo, desse mix da política de investimentos atual, que é focada naquela crença de risco-retorno mensal, gente. Fronteira Eficiente olha risco mensal, é eficiência, é Sharpe, aquilo é para gestores de fundo multimercado, não é para gestores de previdência. Olha que, gente, eu faço isso há 15 anos, eu continuo fazendo as fronteiras eficientes, quando eu estou analisando diversificação e não construção de portfólio. A fronteira eficiente é a última etapa desse processo. Estou falando isso aqui há uns 3, 4 anos, agora eu estou na fase incisiva e vou fazer campanha para que a gente mude a forma como a gente enxerga. É impossível manter ano a ano o mix das carteiras de investimento, das políticas de investimentos atual. Vira aposta. Eu aposto que os multimercados vão bem esse ano. Eu aposto. Aí eu fico um pouco acima, um pouco abaixo da política, eu ponho lá 12. Estou olhando para o horizonte de tempos de 5 anos na construção, mas se é ano a ano é aposta. Eu aposto na Bolsa Brasileira esse ano, então eu pus 15% na minha política de investimentos. Eu não aposto na Bolsa Brasileira este ano, porque nossos horizontes são anuais, então vou tirar a Bolsa. Aí vem novembro, dezembro, que nem foi ano passado, e aí você fica para trás e perdeu a recuperação, porque naquele ano você achou que a Bolsa é mal. Investimentos não é aposta, não é, não deveria ser. O que a gente faz no nosso mercado é um pouco de jogo de aposta. E aí, consequentemente, ninguém quer apostar muito, porque se você se destoa muito da média ou você fica mudando muito, a gente destrói o investimento, destrói. Ou os participantes, pior ainda, ficam apostando em que perfil vai melhor aquele ano. Está errado, gente, está errado. A gente está no caminho errado. Eu percebi isso há 1 ano e meio, 2, e eu estou tentando ajustar essa rota, construindo isso ao longo do tempo. Se a gente ficar apostando, né, mesmo a gente que faz isso o dia inteiro, fica olhando, faz, traça, aqui no final tem um monte de mecanismos para aposta. Tudo muda. Quem esperava um novembro, dezembro com a bolsa subindo 15%? Ah, por que que a gente não saiu da bolsa antes? Porque a gente sabia que quando os juros americanos começassem a cair, ia ter um rally. Isso é uma construção de cenário. Quando o juro americano vai começar a cair para a gente ter o próximo rally de bolsa? Quem quer apostar? Esse ano ainda a gente vai ver esse cenário, esse semestre ainda a gente vai ver esse cenário. A inflação vai ficar mais alta por um período mais longo de tempo? Ninguém sabe. Nem eu, nem o Jeremy Powell do Fed, nem o Lívio, meu economista, que sabe mais do que todo mundo. Ele tem boas premissas, bons dados,
para a gente fazer boas apostas, mas eu não vou apostar com a base do meu portfólio. Eu vou apostar com o topo do meu iceberg, dependendo de quanto tempo eu tenho para essa teoria maturar. Uma aposta não pode ser anual. Não posso estar brincando de apostar com os meus perfis de investimento ano a ano, no cenário de volatilidade, ainda mais num país como o nosso. Eu tenho que construir o meu horizonte de tempo, fazer a base desses portfólios, e aí eu deixo, dependendo de qual é o horizonte de tempo, diferentes caixinhas para a parte de, né, de não é nem aposta, vai, na verdade, mas é a parte onde realmente a gente está buscando alfa, buscando a gordura e não a base. Lá fora é muito mais fácil, por quê? Eles têm dividendos, eles estão apostando isso. Para eu não perder tanto meu tempo e deixar mais tempo ainda para debate, mas eu estou ótima. Vamos então olhar 3 concepções diferentes, na verdade agressivo, moderado e conservador aqui, tá, pessoal? Eu acabei me perdendo aqui nas revisões. E vamos pensar, esquece manutenção e renda, mas não deixa de ser. Vamos pensar que eu tenho 3 perfis, só que ele não chama mais agressivo. Eu nem vou colocar isso no nome do meu perfil. Vou chamar ele de acumulação. Vou chamar meu outro perfil de manutenção. E, por fim, o perfil para renda. Você já está comunicando corretamente qual é o seu objetivo. Não é que você é uma pessoa agressiva, uma pessoa que gosta de correr risco, gosta de altas emoções. Você está na fase de acumulação. Eu tenho 80 anos, esse recurso eu vou deixar para os meus filhos. Ótimo, você ainda está na fase de acumulação. Eu tenho 60 anos, eu vou precisar muito dessa renda, ela é muito baixinha, eu não posso ter nenhuma volatilidade nisso. Então, com 60 anos, você já está na fase de renda. Eu tenho 70 anos, ainda vou aguentar bastante, estou aqui subindo o Monte Roraima, como, né? Eu espero que estejamos todos. Eu ainda estou na manutenção. Esse dinheiro ainda precisa, ó, durar 15, 20 anos. Lembra lá da NTNB em 20 anos, da Bolsa em 20 anos, do S&P em 20 anos? Em 20 anos tudo rende. Em 15 anos tudo rende, mesmo no nosso Brasil caótico, com crise, com governo, com pandemia, com crise de 2008 no meio, mesmo com tudo isso, ó, dá para render muito mais do que os juros brasileiros. Mas eu vou ter que ter a visão que eu estou na manutenção. O mundo ideal é a gente esticar isso, né? Ser 15 a 20, 7 a 10, 3 a 5, e aí sim um super conservador com. Mas como brincadeira, vamos começar aqui, mudando o nome dos nossos perfis, né? Sim, o ciclo de vida, ele tem 2 modelos, né? Esse termo que eu usei aqui, eu estou fazendo já interagindo, tá bom, pessoal? Que é super legal. A gente falou de ciclo de vida. Existem 2 modelos de ciclo de vida no mundo. Target Date Funds é o que a gente chama do modelo americano. Ele pegou muito menos aqui no Brasil. Por quê? Porque é super complicado eu gerir o perfil de aposentadoria 2050, aposentadoria em 2040, aposentadoria em 2030, né? Eu tenho que ter uma infinidade de fundos e ainda tenho que ficar meio pensando se aquilo vai dar certo ou não, né? Porque é muito arriscado eu não atingir esse objetivo e eu estou olhando para a data de aposentadoria e não de morte. Como eu falei, essa pessoa ainda tem 30 anos pela frente depois que se aposentou. Se a gente falar assim, quando você pretende morrer? Em 2100, então esse é o seu perfil, é outra coisa. Mas, né, independente de ser, né, o perfil ele é um ciclo de vida, ainda que eu esteja pensando numa fundação que tem um único perfil de investimento, né? Conforme a gente for instituindo essa visão no nosso mercado, a gente vai estar falando, olha, isso aqui é um horizonte de 7 anos. Não é para você ficar olhando para esse investimento. Não. Ah, não tenho 7 anos, eu não quero pensar dessa forma, etc. Olha, né, você vai maturar isso ao longo do tempo. Não adianta você ficar querendo retorno mensal. O horizonte de tempo da nossa fundação é 5 anos, 3 anos, o que quer que seja que se adequa mais àquela população, àquele público. Ou o ideal é a gente realmente trabalhar com 3 perfis, um de acumulação, um de manutenção e um de renda. Na verdade, é muita reflexão isso aqui, né? E realmente eu acho que a gente tem que mudar esses parâmetros e nós, como fiduciários desse enorme desafio que a gente está lidando, mudar a forma como a gente apresenta, a forma como a gente comunica, e aí sim a gente vai poder falar
de horizontes melhores de tempo. E aí vamos pensar como é essa carteira, então. Janelas móveis de 1 ano. Eu quero destacar isso aqui, ó. Pior retorno no Ibovespa de uma janela de 1 ano, menos 52. Eu sei que ninguém falaria isso para o investidor, né, que tem 1 ano de investimento. Você quer comprar o seu apartamento daqui a 1 ano. Vai na fé e põe na bolsa que a gente está num bom momento. Tem gente por aí que faz isso, mas não nós, né? Não aqui quem está vivendo isso. Menos 52. Na média, quando eu estou falando de fronteira eficiente, cenário, etc., a gente está falando de média. Na média, ao longo desses 20 anos, que é quando começa a série dos IMAs, tá, pessoal? Eu sempre uso essa data como começo. Quando eu comecei lá em 2008, eu só tinha 5 anos de história. Agora a gente tem mais de 20, já dá para analisar um pouco mais, né? Eu lembro de eu fazendo as simulações aqui, etc., lá com o pessoal lá de fora, eu só tinha 5 anos de idade, eles tinham 100, mas hoje já 20 já dá para brincar. Então, na média, 12 contra 10 do CDI vale a pena. Ah, mas oscilou muito, não importa. Se eu estou olhando para daqui a 20 anos, eu não quero saber o quanto oscilou. Eu tenho 20 anos, eu vou deixar lá por 20 anos, eu acredito que a bolsa. As empresas brasileiras, uma boa cesta de commodities. Se eu colocar um pouco do S&P aqui, então, junto, estou muito mais sossegada que essas empresas todas envolvendo em tecnologia, em saúde, etc., vão dar muito mais dinheiro que o governo brasileiro. Eu só vou olhar isso daqui a 20 anos. Para mim, isso não é risco-retorno. Não é carteira eficiente nesta etapa. Eu tenho um horizonte 20 anos. Sim, eu confio no Ibovespa. Ah, eu tenho 1 ano, eu presto contas de ano em ano, que é o nosso caso aqui. Você vai botar muito no Ibovespa? Não vai. Ninguém é louco, rende menos 50. Por isso que os nossos portfólios estão indo cada vez com menos Ibovespa na carteira, porque ano a ano a gente tem que ficar justificando a sazonabilidade que faz parte daquele investimento. E já o IMAB, 13,50 na média, 1.270% nesse período. Porém, nosso lindo e amado IMAB deu menos 13% de 1 ano. Menos 13%, a maior parte dos investidores não aguenta. O mundo ideal no perfil conservador, 50% IMAB, 50% em CDI. Isso daria menos 7, menos 5. O investidor conservador vai te matar e vai falar que isso não é conservador. Por quê? Ele está olhando para o prazo de 1 ano. Se ele estivesse olhando para prazo de 3 anos, você concorda comigo que já mudaria totalmente? Notem que em janelas de 3 anos, isso é média móvel. O IMAB só ficou abaixo do CDI naquele período de subida de juros de 2015 e agora. Nesse período que a gente está vivendo, né? Em 3 anos ele está abaixo. Mas por quê? São os períodos em que o CDI está lá nas alturas. Mas nunca dá negativo em 3 anos. Diferente da Bolsa Brasileira, que nos seus anos mais sórdidos rendeu menos 40 durante 3 anos seguidos. Dependendo da janela que esse cara entrou no perfil agressivo, ele vai ficar lá 3 anos. Não, aguenta aí, faz 3 anos o cara perdeu menos 40. Se a gente comunicar dessa forma, não. Aí o cara vai sair quando ele está há 3 anos apanhando, 2016. Não aguento mais, saiu. O que aconteceu no ano seguinte? Recuperou tudo de uma vez. Se a gente comunicar dessa forma como uma aposta no cenário otimista e uma aposta no cenário pessimista, a gente vai estar sempre lidando com ansiedade, com conflitos, com apostas. Não é aposta, é premissa. A gente sabe que para ter a tese aqui dos investimentos para uma bolsa, a gente precisa realmente de prazos longos nessa história. Tem outros elementos que tem que entrar aqui. Private equity, investimento imobiliário, crédito privado, né, que tem uma duration média de 2 anos e ganha um alfa puro, a gente ainda vai chegar lá. Depois eu vou olhar, então, em 9 anos, o IMAB. Se eu quero o IMAB 5 aqui, em 3 anos ele sempre vai melhor do que o CDI. Né? Eu não coloquei porque isso confunde. Mas a gente não pode esquecer. Eu, particularmente, acho que pela janela que a gente está, provavelmente os 3 próximos anos vão ser anos de máximo. Quem pegou essa janela aqui, em 3 anos, ganhou 200% com a bolsa. Aqui a aposta para quem faz isso todo dia. Eu acho que eu estou num momento interessante, eu vou investir, eu não vou tirar daqui a 2 meses se for mal.
Ou deixar que 3 anos é um bom momento de entrada para o Ibovespa. É outra forma de lidar. Não é o que a gente está fazendo aqui. Eu vou deixar para esse prazo aqui longo. Vamos pegar agora o. Peraí, aconteceu alguma coisa aqui nas minhas janelas. Eu acho que eu botei os gráficos por trás. Desculpa, pessoal. Foi formatando aqui e acabei deixando a janela errada na frente para minha animação. Quando eu estou olhando aqui esse prazo de 7 anos, aí a coisa fica linda. Por quê? Não é por acaso, não é um milagre. Porque a duration, ou seja, o prazo médio do IMAB, se a gente pegar essa cesta específica, se eu for para o IMAB 5, são 3 anos, por isso que em 3 anos o IMAB sempre rende bem. Se eu for para o IMAB 5+, se eu não me engano, são 10 ou 12. Por isso, o IMAB 5+, é excelente para a base de um portfólio de mais longo prazo. O IMAB tem prazo de 7 anos, portanto, ele nunca ficou abaixo do CDI e nunca, em janelas de 7 anos, rendeu menos do que 100% em 7 anos. 100%. Na média, 142% em 7 anos. É muita coisa. Na média, muito acima do CDI, né? E, infelizmente, muito acima da nossa cesta de ações. Também sabemos que por quê, né? O juro brasileiro dá dinheiro nesses 7 anos, né? Mas a gente está falando em 20, na verdade. Ao longo desses 20 anos, a gente vive num país de juros altos, então a coisa se paga. Quando eu vou para 10 anos, aí a brincadeira fica até sem graça, né? O que é triste, pessoal? Isso a gente tem que ter consciência. Mesmo em janelas de 10 anos, a nossa cesta de ações dá retorno negativo. Se eu puser o S&P aqui, eu limpei, tá? Não dá. Em 10 anos, o S&P sempre dá dinheiro, e não por acaso a teoria moderna de carteiras vem lá de fora. Ah, a cesta de ações do S&P é melhor? Não. A gente tem um sério problema no Brasil, que é 56% da nossa bolsa é de investidor estrangeiro. E esse investidor estrangeiro tem momentos em que gosta da bolsa emergente, tem momentos em que não gosta, aí dependendo de grandes ciclos econômicos. Quando o investidor estrangeiro resolve sair do Brasil, não tem o que eu faça, que a bolsa fica para trás. Então, de novo, é aquela reflexão, né? Será que no Brasil a gente consegue, né, longo prazo, 10 anos, eu vou pôr bastante em bolsa como a premissa do meu portfólio agressivo? Infelizmente, não. Acho que a gente tem que ter bastante bolsa, ou uma cesta de bolsa, mas a grande diferença no meu portfólio de 1, 3, 5, 7, 10 anos são as NTNBs, e não é porque a NTNB é linda, é porque é prazo. A NTNB paga mais do que o CDI, porque eu estou olhando para prazos longos. Estou cravando um ganho. E quando a NTNB tiver a 3 e a minha meta atuarial for 5, aí você vai ter que correr mais atrás dessa entrega. Na média, ao longo de vários anos, quanto será que vai ser? Né? 4, 5? Eu vou compor uma boa parte da minha meta. E aí eu vou agregando um alvo. Eu vou agregando outras estratégias. Estou vendo os comentários aqui. Vamos lá. Então, usar. Qual que é a nossa crença? Usar a teoria do CAPM para construir portfólios inteligentes. De novo, pessoal, fronteira eficiente é super válida para a última etapa, quando eu estou medindo um mix de investimentos que me dê uma boa diversificação. Eu estou diversificando, eu estou agregando outras estratégias que vão me dar, né, um alfa sem aumentar o meu risco. O que é alfa? Né? O ganho acima dessa minha base, desse meu portfólio. Esse alfa, né, eu vou explicar isso dessa forma aqui, né? Me desculpem aqui também, eu vou traduzir para vocês tudo. Eu acho que eu não salvei a última versão formatada aqui. Eu vou ajustar e vou mandar, eu passo perdão. Quais são as minhas fontes de retorno quando eu estou falando de ações? E por isso que lá fora isso é muito mais sólido do que aqui. Eu não estou tanto dependendo, né, desse market direction, né, dessa direção do fluxo dos investidores para países emergentes ou não. Estou falando de crescimento de lucro, expansão dos valores das empresas, que na verdade, o que é o valuation expansion, né? A minha empresa está valendo mais ao longo do tempo, é o que a gente pega o caso da Amazon lá fora, né?
A Amazon chegou a pagar 100 vezes preço-lucro. Para cada real que ela dava de lucro, você tinha que investir 100. Imagina isso. Por quê? Porque os investidores já enxergavam, né, que aquela empresa ia se valorizar muito ao longo do tempo, por tecnologia, por desenvolvimentos, por inovação. Ela ia dar muito mais lucro no futuro do que ela dava naquele momento. Diferente de uma empresa sólida, como uma Petrobras, né? Petrobras não vai investir muito que vai transformar, ela não é inovação, ela não é disruptiva, né? Uma grande empresa blue chip americana, ela é dividendo, ela vai gerar lucro, vai pagar dividendo ou não, né? Como aconteceu esse ano com a Petrobras, mas enfim, né? Ela está dando retorno para os seus acionistas. Essas são as fontes de retorno quando a gente está olhando para ações. No Brasil, as fontes de retorno de títulos é juro. Juro, 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 juro. Enquanto os juros for alto, essa tem que ser a base do nosso portfólio. O que a gente está falando é, eu tenho títulos curtos, eu tenho títulos longos que me pagam cupom. E eu ainda tenho o meu risco de crédito, que vai me dar aí mais CDI, mais alguma coisa. É a fonte de títulos. E aí eu tenho um pedacinho que é a diversificação. Que é diversificação, né? Ela depende aí, né, da dispersão dos preços, da volatilidade daquele momento. É onde eu vou buscar outras caixinhas, outras formas para maximizar o meu investimento. Então, o que a gente está falando aqui? A minha cesta inicial de ações, vou até pular esse, que esse aqui fica melhor. Ele tem que ser um mix entre caixa, a minha busca por alfa, por gordurinha, e a minha cesta de NTNBs. Quando eu consigo travar horizontes de tempos para o meu perfil, eu consigo tranquilamente compor portfólios onde eu garanto minha inflação mais, garantir inflação mais 40, 50, 60% do portfólio. Eu não estou mais preocupada que a NTNB oscila muito no mês a mês. Eu não vou mais prestar essa conta. Eu não vou mais ficar ajustando o meu perfil para me adequar à ansiedade daquele participante, que é o que a gente faz hoje. Quando ano a ano muda a minha política de investimentos, ou não vamos pensar perfil, né? Vamos pensar minha carteira. Não estou mais apostando em como vai ser a bolsa, como vão ser os multimercados, como vai ser a bolsa americana. Eu estou criando meu colchão. Meu colchão vai ser caixa, que é CDI. Aí eu posso pôr crédito para ser um CDI mais alguma coisa. Meu principal colchão vai ser inflação, dependendo do horizonte de tempo do meu perfil. Depois eu vou buscar retorno com a bolsa, mas ele vai ser um pedacinho desse investimento. O grande lance é quanto eu tenho de caixa, quanto eu tenho de MAB, e se eu tenho MAB curto, médio e longo. E aí, por fim, eu vou no Peer Alpha, que são os multimercados, são os FIPs, são os fundos imobiliários, são outras estratégias que eu vou compor para diversificar, para reduzir a forma como eu estou buscando esse alvo. Estou vendo os comentários aqui, pessoal. Continuem passando aqui comigo nessa reflexão. Então, o que a gente precisa fazer para mudar essa estrutura, né? E aí, o nome bonito disso, lá fora é abordagem ao portfólio total. Que basicamente, isso que eu estou falando aqui, pessoal, para vocês terem uma ideia, eu fiquei buscando literatura lá de fora para ir construindo aquele modelo antigo, né, de construção de portfólio. Não existe isso lá. Vocês podem procurar na internet, eu já fiz isso. Pega uma investment policy do fundo de pensão internacional. Vê se tem algum fundo que sai com um mix de benchmark com 10 subitens. Não tem. Não é assim que se constrói portfólio, não é compondo 7, 8 benchmarks ano a ano, tentando acertar qual vai melhor e tentando acertar como superar ainda aquele benchmark. Não dá. Eu sei porque essa é a nossa missão e a gente tem falado muito claramente com os clientes. Não é aí que a gente consegue superar as metas, não é. É pensando com clareza qual que é o meu objetivo, qual que é o horizonte de tempo, qual que é a meta, e aí sim última etapa, aliás, penúltima etapa. Eu estou no momento propício, ou melhor, eu preciso correr risco para atingir essa meta, para esse perfil? Não, mas eu tenho 10, 20 anos aqui, eu tenho 5 a 7, ótimo. Se a gente tem 5 a 7 para essa tese maturar,
e a gente precisa ir pensando juntos, aí eu vou pensar quais são as melhores caixinhas. Um pouco de private equity, um pouco de crédito, um pouco de infraestrutura. Vou pôr lá fora para pegar essa onda das ações internacionais. Vou comprar título americano a dólar mais 5, porque sei lá o que vai acontecer com o Brasil, mas é no topo do portfólio. Quão maior é o tamanho desse topo da pirâmide depende do horizonte de tempo que eu tenho pela frente. Então, o que que eu preciso, né? Pensar melhor, né? Como é que esse objetivo da carteira, buscando um denominador comum. Aí construir o meu colchão, aí sim, né? Eu vou pensar lá em cima com mais agilidade, mais dinamismo, etc. Uma vez que a gente tiver esse gerenciamento holístico, essa palavra bonita, né? Clareza nos objetivos, comunicar muito bem o meu objetivo, menos foco nessa sopa de letrinhas da política de investimentos, eu vou olhar os riscos absolutos. Próxima coisa que eu vou colocar: o que são os riscos absolutos? Como está a bolsa hoje? Quais são os riscos? O preço está bom, né? O ponto de entrada está bom. Por outro lado, tem muita intervenção estatal, é um fato, independente do que você acredita se isso é bom ou não para o país, para o investidor é ruim. Por outro lado, tem um risco geopolítico, ter segurança em commodities é importante, para pensando no meu investimento aqui de longo prazo. Eu começo a pensar muito mais como as pessoas físicas individuais. Eu falo, cara, para chegar lá na inflação mais 5, eu vou dar um exemplo. Crédito, só para encerrar a minha apresentação, né? A gente vou chegar aqui, né? Nas decisões integradas e dinâmicas. Vou dar um exemplo de propósito, né? Eu não trouxe todas as perspectivas, porque isso, né? Se a gente entrar nisso de novo, eu vou começar na aposta. Mas vamos olhar, né? Minha NTNB, estou bem acima da média, baita oportunidade para montar a minha estratégia NTNB, baita oportunidade, né? Peguei aqui a 2035 de propósito, né? Vamos olhar o crédito, está todo mundo nessa discussão no momento. Neste momento, com o carrego que eu tenho, eu peguei uma carteira nossa aqui da TAG, eu tenho um carrego líquido de taxa de administração dos fundos, ou seja, o que eu, investidora Francisca, vou ganhar hoje, ou melhor, fundo de pensão, TAG Prev, não é o caso, né? Mas 1,70% ao ano acima do CDI. Sabe quanto isso me dá? Inflação mais 7,5%. Vale a pena montar uma carteira de crédito e deixar lá? Mas pode subir, pode cair, pode ter perda. Sim, gente, mas isso é carrego, carrego. Eu comprei hoje, se eu não vender, eu vou ganhar este carrego. A menos que tenha muitas falências de empresa, que não é o que a gente acredita. A gente acredita que pode fechar, pode abrir ou não. Eu estou montando um portfólio para 2, 3 anos, com uma perspectiva de ganhar a inflação mais 7,5%, pelo menos nesse próximo ano. Vale a pena? Vale a pena. Eu vou ter que dar satisfação. É uma aposta, o crédito vai pior, o spread vai abrir. É outra reflexão, outra. Riscos absolutos vale muito a pena, principalmente para essa caixinha do alfa aí. Compus o meu colchão, onde eu vou ganhar um pouco mais, que esse é o nosso papel. Crédito, nesse momento, ainda vale muito a pena. E aí a gente pode olhar classe a classe sobre essa ótica, não é o meu objetivo aqui. Eu vou até tirar minha apresentação para ouvir mais comentários de vocês, tá? Mas eu gostei muito, agradeço muito todas as interações, foi muito melhor fazer a apresentação assim, até porque, como eu disse, eu sei que essa dor não é uma dor só nossa, né? A gente precisa juntos, como grupo, começar a comunicar. Próximo passo, né? Tem alguns grupos aqui de fundações que a gente vem falando sobre isso e realmente mudar essa estrutura de perfis, né? A gente falar mesmo em outro formato, se não for a gente começando pelos perfis de investimento é mais fácil comunicar, mas a gente trazendo todo mundo, né, para essa mesma forma de enxergar risco, retorno. Eu não estou mais falando de risco, retorno, estou falando de prazo, prazo para aquele investimento. Risco, retorno é curtinho prazo. É multimercado, deixa aí, tem excelentes gestores cuidando dos nossos multimercados, né? Sim, essa visão se encaixa mais ainda com planos BDs, mais ainda, porque ali a gente pode traçar muito bem o horizonte de tempo desses investimentos. Ele é fixo, eu conheço, eu não preciso explicar. E aí a gente traçando até às vezes, sabe, uma caixinha, ó, aqui é horizonte de tempo 7 anos, eu vou render assim,
Depois vai ser assim, eu olho o risco de reinvestimento ao longo desse horizonte de tempo. Aí a gente conhece a anuidade, né? O melhor dos mundos. Que bom, pessoal, que gostamos. Tem perguntas? Não? Vamos lá, pessoal. Próximo passo é a gente trazendo aqui todo mundo junto, outra nomenclatura, né? Eu acho que o ideal é todo mundo ter pelo menos esses 3 caixinhas: acumulação, manutenção e renda. Vai ser muito mais fácil da gente comunicar aí para os nossos participantes. Podemos quebrar um pouco mais. Pergunta: muito mais confiança no S&P do que no Ibovespa? Eu acho que são duas fontes de retornos diferentes, né? Eu comentei rapidinho lá na frente. Sem dúvida nenhuma, como o S&P, né? Eu tirei, mas tem um outro gráfico aqui que é o fluxo do investidor estrangeiro. A gente tem mais 10 minutinhos aqui, pessoal, para quem quiser ficar na nossa reflexão. Muito bem-vinda essa troca, né? A gente tem um grande problema no Brasil, que é o fluxo. O fluxo não é racional. Lá fora é muito mais. Eu tenho muito mais cultura lá fora, né? Então, se a gente olhar aqui e falar, o rally da Bolsa Brasileira, 1000 teorias, o que aconteceu? Nosso investidor estrangeiro voltou a apostar em mercados emergentes. A Bolsa simplesmente saiu dos 100 mil pontos que ela não saía e foi lá para os 130 mil pontos. Resultado, commodities, tudo isso pesa, sim, mas muito, muito, porque a gente está falando que mais de 50% dos nossos investidores, infelizmente, ou felizmente, né, porque eles estão aqui sustentando a nossa bolsa, né, o nosso investidor local, ele não sustenta a nossa bolsa, mas ele acaba induzindo muito mais o resultado da bolsa do que o investidor local. Então, voltou a achar que o juros americano não vai cair, por isso o efeito borboleta no Summit, né? A gente vê que a bolsa já, né, já voltou uma boa parte desse valor. Se a gente olhar o quanto as empresas brasileiras geraram de lucro, para a gente estar pesado em commodities, em bancos brasileiros, gera muito. Então, ou mais do que o S&P. Mas aí realmente você precisa ter um horizonte de prazo de muito longo tempo. Eu, pensando como investidora hoje, eu enxergo uma boa cesta de commodities, mas uma boa cesta de inovação, e não só em tecnologia, mas, né, em saúde, etc., que aí, sem dúvida, são as companhias americanas, elas mais que pagam a nossa conta aí na aposentadoria. Então, eu acho que o ideal é um mix, tá? Principalmente nesse mundo de geopolítica tão complicada, não à toa, em 2021 e 2022, a gente teve recorde de entrada de investimento brasileiro no país, investimento estrangeiro no Brasil. Os investidores lá de fora sabem bem que a gente aqui tem uma riqueza gigantesca na nossa bolsa, né? Meu contato? Então, meu contato, acho que a gente pode deixar meu e-mail, mas o ideal eu vou escrever aqui, tá, pessoal? gere@taginvest.com.com só, né, pessoal? Não, .com.br. O gere@taginvest é o e-mail da nossa área, Gestão Estratégica de Recursos Institucionais. Isso, obrigada. Aí você entrando em contato, a gente pode falar sobre isso. Literalmente estamos juntos, pessoal. Essas reflexões são reflexões aí de muita vivência, lidando com esses desafios, continuando acreditando no longo prazo, na gestão ativa. Tem sido períodos muito difíceis para isso, a gente sabe. A gente tem aí nossos grandes parceiros com essa visão. Eu não acho que é momento para desmontar, não é vendam tudo e façam isso. Mas eu garanto que olhar ano a ano a nossa cesta aí maluquinha de benchmarks para ser uma aposta não é a melhor forma de gerenciar isso. Construir melhor esse portfólio, eu acho que vai mudar nossa vida. E, de novo, lá fora ninguém faz, é sempre o portfólio 60-40. O que é um portfólio mix 60-40 que eles falam? É 60-40 em equities, 40 em bonds. O resto é habilidade de diversificação, de gerar alfa. Aí sim você vai buscar outras fontes. Aqui a gente não tem uma bolsa tão robusta quanto lá fora para comprar dividendo, mas a gente tem o cupom da NTNB. Vamos pôr o portfólio 60-40, 60 em AB, 40 CDI, o resto a gente põe em bolsa, põe em outros ativos. E aí tem que ter, lógico que tem que ter, mas em
caras diferentes. É isso, pessoal. Mais dúvidas, comentários, participações? Muito bem-vindos, todos mesmo. Tem uma Q&A do Humberto, não sei se você chegou a ver. Acabei de abrir aqui, né? Então, os dividendos, a gente tem nesses principais índices aqui a premissa de que eles estão sendo reinvestidos. Mas lá fora, na verdade, né, o investidor ele é remunerado pelos dividendos. Então, o cupom das NTNBs que a gente tem aqui, que é esse pagamento semestral, lá fora, em geral, as pessoas vivem dos dividendos da cesta de ações que elas têm. Tanto que elas são geralmente, a tributação lá é muitas vezes em cima dos dividendos, diferente da nossa estrutura aqui. E realmente, na média, você tem um histórico de 4 a 6% de pagamento de dividendos ao ano. Então, imagina que você mantém o principal da sua empresa e recebe de 4 a 6% ao ano de dividendos. Então, é a mesma coisa do que as nossas NTNBs. Aqui, o fluxo de dividendos é muito menor. Realmente aí só nas grandes empresas de commodities, e a gente ainda tem toda essa incerteza, como aconteceu esse ano aí, infelizmente, né? Então, a gente tem muito mais oscilação sobre isso do que a gente tem, né? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem uma cultura de renda através de dividendos. Se a gente tivesse, talvez seria até mais fácil a gente depender menos de fluxo e mais de valorização, de lucro mesmo. O lucro das empresas brasileiras está excelente nos últimos 20 anos, pessoal, excelente. Milagres de todos os empresários que enfrentam muitos desafios aqui no Brasil. Mas se a gente pegar a cesta mesmo, não à toa, né? Ainda bem que eu trouxe os meus slidezinhos aqui, mas não à toa a gente segue numa relação preço-lucro muito descontada na Bolsa Brasileira. Por quê? O lucro das empresas brasileiras subiu muito ao longo dos anos, né? Muitos, muitos. Earnings per share, que é o azulzinho, é que aqui está curto. Mas se a gente pegar o lucro por empresa num prazo maior de 20 anos, ele está nas máximas. Em 10 anos está nas máximas. Muito por conta das commodities, né? Gerando muito lucro e dos bancos brasileiros, que geram muito mais lucro do que os bancos internacionais. Talvez agora um pouco menos do que já foi, mas a unidade de lucro por ação das companhias brasileiras ele é muito elevado. Tanto é que a gente tem grandes investidores, como o Luiz Barsi da vida, que seguem ali com a sua cestinha, dando muitas alegrias, né, para quem consegue investir dessa forma, fora as empresas de inovação, fora mil coisas. O que acontece é a relação preço-lucro, ou seja, né, o valor de cada ação versus a unidade de lucro que ela gera, está nas mínimas históricas ainda. A gente está abaixo do último quartil, já chegou aqui pior do que na crise de 2008. Estão vendo? A relação preço-lucro, essa bolsa está cara ou barata, o principal indicador. Então, a unidade de preço por lucro ficou pior em 2022 do que na crise de 2008, do que na crise de 2020. E ainda segue no último quartil. A média histórica é 10,8. Então, o que eu estou falando aqui é que, realmente, se a Bolsa Brasileira, lembrando que esses 20 anos são essa tragédia, crise de 2008, recessão de 14 a 16, pior recessão da história brasileira, pandemia, ninguém está falando aqui de 20 anos bonitinhos, lindinhos. Não, não é, a gente agora as coisas são piores. Não, as coisas continuam ruins, mas eu acho que bem melhores do que a gente já passou. A gente está falando que a gente está 20% descontado. Se a gente voltar para a média desses últimos 10, 20 anos, eu tenho que ter aqui exatamente, né, 20%, eu iria 8,5 vezes 2, 1,7, 10,2. Eu estou mais ou menos uns 25% descontado. O valor que o lucro de uma companhia hoje gera para o Brasil está 20% abaixo da média. Por isso que eu falo que para o investidor que consegue esperar, tudo reverte à média, né, pessoal? Só que eu não faço a menor ideia se isso vai acontecer esse ano. Menor ideia. Infelizmente, depende muito mais do que acontece com o juro americano, que não tem nada a ver com a nossa vida,
porque aí o investidor estrangeiro se anima, os juros vai voltar a cair, o mundo vai voltar a andar, eu vou mandar dinheiro para o emerging markets. Aí isso volta e ajusta do dia para a noite, como aconteceu em tantos outros momentos, né? Então, aqui que eu falo que é aposta. Se a gente estiver olhando um ano, é aposta. Mesmo 5 anos, aí talvez, né? Mas eu teria que manter. Apostei, fiz meu estudo de 5 anos. Eu não vou mudar ano a ano a minha meta. Não adianta nada fazer estudo de 5 anos se eu estou mudando ano a ano, porque eu não travei o meu horizonte de tempo. Eu estou trabalhando com horizonte de um ano, na verdade. O último comentário, acho que tem algumas empresas já com essa construção desses portfólios, né? O próprio Fábio eu vi aqui comentar, né? Eu não vou citar os nomes, eu sei que a Promon já me autorizou a citar o nome dele, que a gente sabe que eles têm um portfólio construído dessa forma. Eu sei de outras companhias, a gente pode fazendo um grupo de trabalho, um brainstorm aí, para a gente trocando essas experiências e educando o nosso mercado juntos. Educação financeira na ponta é uma coisa, educar como a gente constrói os nossos portfólios, essa sim a gente pode ter atuação, né? Pessoal, agora sim, para manter a disciplina do horário, 11 horas, temos muitos assuntos e reflexões aí em conjunto para serem feitos, mas a gente pode ir conversando juntos. Que bom, pessoal, que foi produtiva. Nos procurem, vamos pensar juntos e construir juntos. Estamos aqui.